Não tem como ser cardiologista no Brasil sem dominar a doença reumática. E não tem como fazer ecocard no Brasil sem saber avaliar adequadamente uma estenose mitral. Começa agora o 7º episódio dessa temporada do Eco Insights, nosso esquenta para o congresso do DIC, que acontece agora em agosto, dos dias 22 a 24 em Salvador. O caso de hoje é de uma senhora de 78 anos que em 2022 procurou um serviço externo por falta de ar. Ela fez um eco, estenose mitral reumática grave e foi submetida a uma valvoplastia por balão. Melhorou dos sintomas, mas não durou muito. Em menos de um ano a dispneia voltou com tudo. Novo ecocardiograma, estenose mitral grave de novo. Foi pouco tempo, né? Considerando que 2/3 dos pacientes ficam livres de sintomas em até 5 anos depois de uma valvoplastia com sucesso. De toda forma, eles optaram por refazer a valvoplastia mitral por balão. Mas o procedimento não teve sucesso e dessa vez a paciente realmente não melhorou nada. Continuava com muita falta de ar e a família tentando entender o motivo, porque os ecocardiogramas mostravam que a valvopatia mitral dela não era grave. Estenose mitral leve e insuficiência moderada e realmente isso não justificava tantos sintomas. Foi com essa história que eu recebi o pedido para fazer o ecocardiograma transesofágico dessa paciente, para conferir a gravidade das lesões dessa válvula mitral. Então aqui no transesofágico nas 3 projeções da válvula mitral, 0 graus, comissural e o eixo anteroposterior. Uma válvula muito calcificada, né? Uma abertura totalmente assimétrica. Repare aqui no comissural. Da metade para o lado direito, aqui na região anterolateral, parece que a válvula não abre quase nada. Na quantificação da área valvar, o ideal é fazer planimetria tridimensional, porque no 2D, como a gente faz habitualmente, a gente pode pegar cortes da válvula que não sejam necessariamente na extremidade das cúspides, e aí a área valvar fica muito maior do que na verdade é. No 3D, a gente consegue alinhar na extremidade exata das cúspides e aí planimetrar a real área valvar com mais clareza. E aqui deu uma área valvar de 1,26, confirmando uma estenose mitral grave. Agora o collar, vejam aqui, o fluxo acelera de fato bastante na diástole, mas chama atenção um refluxo enorme aqui, que chega até o teto do átrio esquerdo, um jato largo, parece importante. Repare também aqui no comissural, que a válvula só abre mesmo na região medial, mostrando de novo a sua assimetria. A quantificação da insuficiência mitral mostrou ser uma regurgitação importante mesmo, pelo método de Pisa, e eu fiz também a avaliação pela vena contracta 3D, embora especificamente para a doença reumática o valor de corte não está bem estabelecido. E aí, essa é uma válvula boa para a gente fazer uma valvoplastia percutânea por balão? Como que eu defino se esse é um bom caso ou não? Então, em 88, um estudo clássico foi publicado. Com 4 critérios ecocardiográficos, o score de Wilkins-Block ele define válvulas que têm mais chance de serem submetidas a uma valvoplastia por balão com sucesso. Até 8 pontos, a válvula tem anatomia boa. De 12 para cima, são válvulas com maiores chances de complicações no procedimento e de insucesso também. Mas entre 9 e 11, a gente fica numa zona cinzenta? Em 2014, esse artigo, que até a primeira autora brasileira, refinou a avaliação dos candidatos à valvoplastia, reclassificando os pacientes da zona cinzenta, principalmente por conta de 2 características que não tinha no score passado: a simetria da válvula e o deslocamento apical dos folhetos. Então, considerando o caso da nossa paciente, será que ela seria classificada como uma boa candidata à valvoplastia? Começando com o score de Wilkins aqui. Então, para mobilidade, eu consideraria 3 pontos, porque só a base da cúspide que se move na diástole. Para o sub aqui, eu daria 3 pontos também, porque veja que as cordas estão espessadas até mais da metade, quase chegando nos papilares. Para o espessamento, eu daria pelo menos 2 pontos. Compare aqui com a tricúspide do lado, que tem espessura normal. É mais do que o dobro da espessura, pelo menos. E para a calcificação, ela pontua 4, né? Veja como chama atenção aqui, principalmente no comissural. Tem cálcio pela válvula toda, chega até na base das cúspides. Então, pelo Wilkins, ela pontua um total de 12 pontos, uma válvula não favorável à plastia por balão. Mas a gente precisa ressaltar um ponto. Sempre que tem extensa calcificação, que pontua mais do que 2 nesse quesito, e também quando tem espessamento do subvalvar pontuando mais do que 2, já não é uma válvula favorável para o balão, mesmo que o restante da pontuação seja mais baixo. Além disso, olha aqui na visão em face da válvula no 3D. Considerando esse novo score proposto, essa é uma das válvulas mais assimétricas que eu já vi. Certamente um balonamento em que a gente utiliza um balão totalmente simétrico não vai ser efetiva a abertura das 2 comissuras. E por último, temos aqui nesse caso 2 contraindicações claras à realização de um novo balão. A primeira delas é o refluxo mitral importante, acima de moderado já contraindicaria. E a segunda é a presença de trombo no apêndice atrial esquerdo que vocês acompanham aqui nessas imagens. Esse apagamento aqui na extremidade distal do apêndice mais hiperecogênico sugere que a gente tem um trombo no local. Então pronto, por essas imagens temos uma dupla lesão mitral importante, reumática.
Será que é só isso? Na verdade não. Um achado inesperado aqui nas imagens com o Collor, confere aqui. Vejam esse jato aqui no septo interatrial, um shunt da esquerda para a direita até que bem significativo. O que será? Será que é uma CIA ósseo secundum? Então aqui em 150 graus ficou mais claro. É mesmo uma comunicação interatrial, mas não é bem na região da fossa oval. Você vê que o shunt ele vem do átrio esquerdo, mas ele cai aqui no seio coronário para daí desaguar no átrio direito. Mas será que é uma CIA do tipo seio coronário congênito? Olha, a gente não tem como saber ao certo, mas achamos que uma possibilidade seria uma comunicação interatrial inadvertida. No momento da punção transeptal, nas duas tentativas prévias de valvoplastia por balão, pode ser que tenha lacerado essa região do seio coronário, fazendo a comunicação interatrial, porque os procedimentos, infelizmente, não foram guiados por ecocardiografia. Veja aqui nas imagens tridimensionais. Temos a válvula em face, com a sua abertura bem assimétrica, mas girando o bloco aqui para a região medial, veja a comunicação interatrial caindo bem no seio coronário e depois no átrio direito. Isso se chama síndrome de Lutem-Bachet. Atualmente, a combinação de estenose mitral com comunicação interatrial, seja ela congênita ou pós-punção transeptal, leva esse nome. A diferença é que o shunt do átrio esquerdo para o átrio direito, significativo, pode reduzir o gradiente transmitral, levando ao retardo no aparecimento de sintomas, porque demora mais para gerar hipertensão pulmonar retrogradamente. Por outro lado, a CIA é capaz de aumentar o volume e os fluxos das câmaras direitas, que também gera hipertensão pulmonar, mas por mecanismo de hiperfluxo, e tardiamente pode causar sobrecarga e disfunção do ventrículo direito. Uma outra diferença é que a CIA reduz a pré-carga do ventrículo esquerdo na diástole, ou seja, reduz o volume diastólico final e, consequentemente, o volume sistólico ejetado. É o que houve com a nossa paciente também. É claro que a insuficiência mitral importante pode justificar esse stroke volume reduzido, mas talvez a CIA também tenha contribuído. Agora sim concluímos. É uma dupla lesão mitral importante reumática com uma CIA que passa pelo seio coronário e ainda tem um trombo no apêndice atrial esquerdo. E aí, qual será o próximo passo? Nós optamos por indicar cirurgia de correção, troca valvar mitral, plastia da tricúspide, correção da CIA do tipo seio coronário e ainda a exclusão do apêndice atrial esquerdo. De fato, uma cirurgia quádrupla numa paciente de 78 anos. Não foi uma decisão fácil, mas ela estava muito sintomática e a gente compartilhou essa decisão com ela e a família. Felizmente, essa história teve um desfecho ótimo. Hoje, a paciente segue com mais de 45 dias da cirurgia assintomática do ponto de vista cardiovascular. E você confere aqui comigo o ecocardiograma transtorácico de controle. Prótese biológica mitral abrindo e fechando bem, sem leak periprotético e também sem shunt residual aqui no septo interatrial. A plastia da tricúspide também ficou ótima e o apêndice atrial esquerdo aqui está fechado. Fica a lição. Fazer valvoplastia mitral por balão sem guiar pelo ecocardiograma transesofágico pode gerar complicações. E o tratamento de escolha para a estenose mitral é esse, mas ele deve ser realizado com segurança, acompanhado pelo eco, desde a punção transeptal até o balonamento da válvula, para garantir tanto o sucesso do procedimento, a ausência de complicações e o maior tempo possível sem precisar de um novo procedimento. Esse foi mais um episódio do Eco Insights. Se você gostou, se já atendeu alguém com síndrome de Lutem-Bachet, compartilhe com quem possa se interessar. Aqui a gente segue ansiosos pelo congresso do DIC com mais 3 casos pela frente. Nos vemos mais!